Meu pai imediatamente se preparou para pegar quem estava do lado de fora da casa, tentando abrir a porta à força. Mas a nossa maior surpresa foi ver que não havia ninguém ali do lado de fora. Saudações! Meu nome é Osmar e atualmente tenho 55 anos de idade. As coisas que aqui vou contar aconteceram na minha infância, em um município da Baixada Fluminense, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Mais precisamente, em um bairro onde hoje é a capital desse município. Esse bairro, no passado, coisa de uns 2 séculos atrás, era uma única e grande fazenda da região. Isso talvez explique um pouco as coisas que aconteciam lá. Tudo começou quando os meus pais se mudaram da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e compraram um terreno nesse município da Baixada, em 1978. Nessa época, meu pai teve que ralar muito para pagar o local que havia comprado e também para a construção da casa, que a princípio tinha somente um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Esta, entretanto, possuía uma enorme copa. O imóvel tinha um pequeno quintal, com 2 portas de entrada para a residência, uma na cozinha e a outra na sala. Eu sou o caçula de 6 irmãos, sendo que depois que a casa ficou praticamente pronta, faltando apenas o acabamento, nós nos mudamos para lá, pois meu pai não podia mais pagar o aluguel de onde nós morávamos antes. Nessa época, eu já tinha os meus 8 anos. Logo na primeira noite, assim que nos mudamos, percebemos que havia alguém batendo na porta da cozinha, ao mesmo tempo que estava tentando forçá-la para abrir. Meu pai imediatamente se armou de barras de ferro e algumas facas, e junto com os meus irmãos mais velhos, se preparou para pegar quem estava do lado de fora da casa, tentando abrir a porta à força. Mas a nossa maior surpresa, quando abrimos a porta e saímos, foi ver que não havia ninguém ali do lado de fora, nem no quintal, nem na rua, pois já era bem tarde da noite. Entramos novamente, e assim que fechamos o local, as batidas recomeçaram, assim como as tentativas de arrombamento da porta. E isso bem diante dos nossos olhos. Ficamos todos meio confusos e não sabíamos o que fazer. Lembro-me de que eu, no começo, fiquei apavorado com tudo aquilo. Na manhã seguinte, nos levantamos cedo e procuramos vestígios do que poderia ter provocado aquelas batidas e a pressão sobre a porta, mas nada foi encontrado. Estes fenômenos passaram a acontecer sempre, e na mesma faixa de horário, a partir das 11h30 da noite e em diante. Às vezes, nem conseguíamos dormir direito. Um dia, um amigo meu foi me procurar e eu não estava em casa. Então ele pediu um copo d'água ao meu pai. E como ele já era meu amigo há muito tempo, já era considerado de casa. Assim, meu pai deu liberdade a ele de ir até a cozinha, abrir a geladeira e servir-se por si mesmo. Ele foi, mas retornou rapidamente, tremendo e completamente pálido. Segundo nos contou, ele viu lá dentro da nossa cozinha uma moça loira e desconhecida,
com roupas bem antigas, que riu para ele enquanto desaparecia no ar. Após esse dia, essa aparição foi vista novamente lá em casa muitas vezes e por várias outras pessoas. Além disso, também aconteciam outras coisas sinistras na casa, como barulhos na cozinha de madrugada, ruídos do tipo como se alguém estivesse lavando pratos, panelas e talheres. Com o tempo, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis para minha família. Uma noite, o meu pai foi ao banheiro e, quando acabou de urinar, o barulho da urina caindo na água do vaso sanitário continuou, mesmo depois dele ter saído do banheiro. Em uma outra noite, estávamos meu pai, minha irmã e eu vendo televisão até às 11 horas, quando resolvemos ir dormir. Na hora em que o meu pai desligou a televisão, deram uma pancada bem forte na estante. E logo após isso, saiu uma gargalhada de trás do aparelho de TV. Após alguns anos, os meus pais se separaram e eu passei a morar com a minha mãe, ali, naquela casa. O tempo passou e eu cresci morando nessa casa. E mesmo depois de adulto, presenciei outras coisas sobrenaturais aterrorizantes, as quais eu vou relatar em uma outra oportunidade. Hoje, ninguém mora na casa, pois todos os meus irmãos e irmãs que tentaram morar no local acabaram brigando e se desentendendo com as suas respectivas famílias. Devido a tudo isso, a casa sempre acaba ficando vazia. Outro fato interessante é que ninguém consegue reformá-la, porque sempre que alguém tenta, acontece um imprevisto ou algum acidente na obra e a reforma nunca acaba. Hoje, moro em outro local, a 200 quilômetros dessa casa. Tenho minha família e meus filhos, e sempre conto os acontecimentos sombrios daquele imóvel para eles, para que tenham respeito ao desconhecido. Eu só gostaria de entender por que aquele local é assim, já que a casa era nova, foi construída pelo meu pai e não havia nada no lugar dela antes. Será que tem alguma coisa a ver com o local ter sido uma antiga fazenda há séculos atrás? Obrigado a todos por ouvirem o meu relato.